A gente não pode se medir pela régua dos outros. Nem toda inspiração edifica. Não tem isso. Como você está atrasado para uma vida que é sua? Oi pessoal, eu sou a Graziele Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico. E o tema do vídeo de hoje é a comparação e o impacto silencioso que ela causa nas pessoas e como as redes sociais, a nossa geração está romantizando isso. A comparação silenciosa acontece quando você olha a vida do outro e começa a diminuir a sua, sem inveja declarada, sem comentários, apenas uma cobrança intensa interna. Você continua tocando a sua vida, trabalhando, estudando, mas sente que nunca é suficiente. E hoje nós vamos entender que o problema não é o nosso ritmo. O problema é quando você começa a se medir com a régua de outra pessoa que vive outra realidade. Hoje eu trouxe alguns tópicos em relação à comparação e nós vamos comentar sobre eles. O primeiro vídeo que vamos falar é sobre a comparação entre as mulheres, que é uma das mais famosas, até porque nós mulheres estamos mais sujeitas a esse tipo de situação, porque nós queremos agradar, nós queremos sempre estar bonitas, e infelizmente tem a rivalidade feminina onde algumas mulheres, não todas é claro, querem porque querem ser uma melhor que a outra. Elas estão a todo momento analisando a outra para ver se a outra tem algo que ela não tem, para ver o que ela precisa melhorar para ser melhor que a outra, não para ser melhor para si, e ser melhor que a outra pessoa. Acho que nenhum homem vai entender a dor da comparação feminina. Esse tópico, porque querendo ou não, é uma coisa que eu senti na pele, é claro. Às vezes sinto até hoje coisas que eu devo me policiar sempre. É a comparação. Eu sempre me comparei muito, nunca me achei bonita, nem inteligente o suficiente. Todas as vezes que eu me arrumava, que eu me sentia bem, que eu chegava em outro lugar, em vez de eu continuar me sentindo bem, olhando pra mim, eu olhava para as outras meninas. Nossa, fulana tá mais bonita. Nossa, fulana tá com a roupa mais bonita. Nossa, fulana tá com o cabelo mais bonito. Eu sempre me diminui muito, principalmente por ter cabelo cacheado. Pra mim, antes, qualquer menina do cabelo liso ficava mais elegante, mais bonita. De qualquer forma, e eu, por ter cabelo cacheado, sempre parecia menos bonita. Isso foi uma coisa que me consumiu por muito tempo. E às vezes ainda me pego com esse pensamento negativo. Estou aprendendo a me policiar mais e a olhar mais para mim, porque entre mulheres, a comparação ganha outro peso, né? Porque não é só sobre conquistas. Eu não tenho lugar de fala, até porque eu não sou homem, mas eu vejo que no sexo masculino, a comparação vem mais de dinheiro, de conquistas, de bens materiais. Mas nós, mulheres, a gente tem a produtividade, tem a casa, tem a fé, tem a aparência, tem o corpo, tem a maternidade, tem tudo que a gente se vê se comparando com outras mulheres nas redes sociais, principalmente. A sociedade ensinou que nós, mulheres, temos que dar conta de tudo. E elas reforçam isso o tempo todo, principalmente nas redes sociais. E enquanto aparece uma mulher que dá conta de tudo, que ela equilibra tudo, tem outra por trás se comparando e pensando, nossa, eu nunca vou ser igual a fulano. Eu nunca vou ter tanta produtividade igual ela. Minha casa nunca vai ser bonita igual a dela. Enquanto uma parece estar dando conta daquilo tudo, a outra se sente falhando mesmo quando está fazendo tudo perfeitamente. Mesmo quando está fazendo o seu melhor. Esse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele é simplesmente uma obra de arte. No final vai mostrar uma roupa da menina. Sigam, gente, só sigam. Ela fez um vídeo que é uma perfeição. É uma obra de arte maravilhosa. O arroba dela é @yascris. E eu vou mostrar hoje pra vocês, gente. Tô encantada.
nós podemos tomar disso tudo uma coisa que é óbvia, que muitas das vezes essa comparação não sai da maldade, como a inveja, claro. Que a inveja sim sai da maldade, mas muitas das vezes a comparação é uma inveja disfarçada que a gente precisa muito enxergar. A gente sabe que essa comparação não nasce da maldade, ela nasce da cobrança constante de ser suficiente, de ser bonita, de ser aceita em um padrão que a sociedade impõe para nós mulheres, ter que se encaixar. E quando a gente vê fotos, vê vídeos, essas coisas que fazem a gente se sentir insuficiente, a gente começa a se culpar, a gente se culpa, eu comi isso, não era para ter comido isso. Essa comparação nasce essa cobrança da gente ser perfeito e suficiente em todos os nossos papéis. E esse impacto não aparece no post. Vocês podem ver que tudo que é postado é perfeito, mas o sentimento, o sofrimento, a comparação silenciosa que tem por trás daquele post não aparece. Mas pesa. Pesa na autoestima, pesa na sensação de estar sempre devendo alguma coisa. E talvez você não esteja atrasado. Não tem isso. Como você está atrasado por uma vida que é sua? Você não está vivendo por ninguém, ninguém está vivendo por você, a vida é sua. Ela vai seguir o ritmo da sua própria vida, porque ela é sua. Mas fulana conseguiu isso com tantos anos de idade. Mas você avaliou o contexto social e familiar daquela pessoa? Nem toda inspiração edifica. E escolher o que você consome também é um ato de autocuidado. Outro tema que está sendo muito discutido, principalmente no TikTok, depois daquela trend de ser amado em voz alta, é a comparação entre relacionamentos. Que foi uma das trends que mais ensinaram as pessoas a comparar relacionamento, afeto, rotina. Ele mimimi. Ele nunca me deu flores, ele não escreve cartinhas, ele não faz cartões. Me deu isso no Dia das Mulheres. Nós não estamos falando apenas sobre valores, a gente está falando sobre o esforço que outra pessoa faz por você, que às vezes, por se comparar demais com outros relacionamentos, a gente ignora. A gente se torna uma pessoa ingrata com o nosso próprio parceiro por causa de uma fulana de só Deus sabe aonde, que faz só Deus sabe o que, talvez o relacionamento nem seja real, ganhou um buquê de 1.000 rosas. O namorado de fulana ganha mais de seus 50 mil reais no mês e o seu namorado um salário mínimo. Vamos se tocar, meus amores. A gente não pode se medir pela régua dos outros. Estou dizendo isso porque meu marido também recebe um salário mínimo. Ele é assalariado e eu sou jovem aprendiz. E eu me vi no ano passado numa situação terrível, onde no Dia das Mulheres eu fiquei muito mal, porque estava todo mundo recebendo presentes dos seus maridos, dos seus namorados, e eu não havia recebido nada. Ele não me deu nada hoje, mas ele vive me comprando presentes aleatórios, ele não esquece do nosso aniversário de casamento, mensal mesmo assim ele não esquece, sempre traz uma flor, onde ele passa que vê uma planta que ele lembra de mim, ele traz. E esses pequenos afetos devem ser contados, não apenas grandes gestos. E eu percebi que eu não estava triste porque eu não tinha recebido o presente do Dia das Mulheres. Eu estava triste porque eu não poderia postar que ganhei um presente do Dia das Mulheres. Depois desse dia eu me senti, que eu me toquei, eu me senti a pior pessoa desse mundo. Porque o meu marido é maravilhoso, o melhor homem que Deus poderia ter me dado, e eu estava fazendo birra no meu casamento porque eu não recebi um presente do Dia das Mulheres. Estraguei meu relacionamento por começar a comparar com trends daqui do TikTok. E eu que estraguei o meu relacionamento por começar a comparar com publis, trends daqui do TikTok. Sim, meninas, eu praticamente destruí o meu relacionamento por ficar vendo trends, ser amada em voz alta, várias, né, trends de casal e vídeos de pessoas falando como, tipo, o seu homem deveria te tratar, vamos supor. Só que eu tenho que entender, que eu não estava entendendo no momento em que eu estava procurando briga por besteira, literalmente, porque cada pessoa tem a sua realidade, né? Cada pessoa tem a sua vida financeira, por exemplo, e cada ser humano ama do seu jeito, né? Tem a sua linguagem de amor. E ninguém é igual a ninguém. Nisso, eu estava comparando o meu relacionamento com vários relacionamentos das redes sociais. Tipo, eu vi esse negócio de ser amada em voz alta. Pessoas que, tipo, por exemplo, namora, em 3 anos de namoro, ganhou ali mais de 20 presentes nesses 3 anos de namoro. Cria um post com várias fotos, né? Ser amada em voz alta. E aí, esses presentes, dentro desses 3 anos, por exemplo,
de namoro. Só que fica aparecendo, se você não for esperto e não pegar a visão, que ela ganhou esses presentes tudo em uma semana. E aí eu comecei a puxar briga, né, por causa disso. Porque eu falava que o que ele fazia por mim era o mínimo, que, tipo assim, ele me dava presentes em datas comemorativas, óbvio, né? Em datas comemorativas, tipo, dia do namorado, aniversário, ou aleatório, assim, sem datas comemorativas também. Porém, dentro do normal de um relacionamento. Até porque cada pessoa tem a sua realidade. E eu não estava entendendo que ele é CLT, ele não é milionário, entendeu? E aí eu ficava vendo essa trend ser amada em voz alta, com 20 presentes, parecia que a menina tinha ganhado em uma semana esses presentes tudo. E eu tô ganhando 2 no mês, ou 1 no mês, ou 2 meses sem ganhar. Não tá normal isso? Ele não me ama? E aí eu comecei a brigar horrores, porque eu queria que ele fizesse o que eu estava acompanhando e vendo nas redes sociais. E que não é, né, gente? Não existe. Até porque eu também não dava presente a ele, assim, exacerbadamente. Não, era tudo dentro do limite ali do meu possível. Então eu não podia cobrar algo que nem eu estava com capacidade financeira para conceder. E aí começou aquele panavoé, aquelas brigas, todo dia eu brigava, entendeu? Cobrando. E a linguagem de amor dele era atos de serviço. Não era linguagem de amor de palavras de afirmação, nem de presente, essas coisas. Era atos de serviço, entendeu? Ele cozinhava pra mim, ele me ajudava com as tarefas dentro de casa, e etc. Que adentra a uma linguagem de amor, atos de serviço. E aí eu vi um vídeo de uma querida aqui no TikTok, ela até me salvou, né? Ela falando que não existe, gente, comparar nosso relacionamento da vida real com o relacionamento da internet. Isso era óbvio, né, Tawane? Pelo amor de Deus. E foi isso, gente. Acabou que ficou brigando muito. E aí acabou que a gente terminou. Infelizmente, aqui não tivemos um final feliz, né? Por causa que ela acabou perdendo o relacionamento dela. Essa questão da gente ver, igual ela falou, né? Que a gente tem que ver a nossa realidade. A gente não pode medir o nosso relacionamento pelo relacionamento dos outros, muito menos o nosso relacionamento real pelo relacionamento da internet. Por quê? O que as redes sociais mostram são recortes. Nunca a conversa é difícil, nunca o cansaço, nunca os problemas financeiros. Terminar com meu namorado porque ele nunca me deu um buquê. Vocês têm que sair dessa porra de celular, mano. Vocês estão ficando muito mongo, mano. É a realidade, é a realidade. A comparação gera expectativas irreais. Mesmo quando tem parceria, respeito, amor, existe essa sensação de ausência no relacionamento. Eu não estou falando que você tem que aceitar um pouco, não. Nós mulheres merecemos o melhor, sempre, claro. Relacionamentos reais não são performáticos, igual os vídeos que nós vemos no TikTok, no Instagram. Amor não precisa ser validado por curtidas. Entendi que o problema era não eu não ganhar presentes, não eu não fazer viagens, sim eu não poder postar nem presentes nem viagens, porque eu sou uma pessoa que eu nunca fiz questão disso. Então eu sempre cresci com essa ideia de que o presente maior sempre é a pessoa. E eu me vi numa situação onde eu estava fazendo questões de presentes, de viagens, de momentos, apenas para aparecer e não para ter um tempo de qualidade no meu marido. Talvez o que você viva seja sim suficiente, mas não seja exibido. Agora vamos falar um pouco sobre a comparação social, que é uma coisa que pega muito nós seres humanos. A nossa geração ansiosa é uma geração imediatista. A gente quer tudo para já, tudo para agora, queremos que tudo se resolva na hora que a gente bate o pé para aquilo ser resolvido. E muitas das vezes a solução para isso é só sentar e esperar o tempo, esperar a vida, correr o rumo que ela tem que correr. A gente se compara muito com pessoas da nossa idade que está ganhando mais, que já tem casa, já tem carro, coisa que se a gente olhar ao nosso redor não é tão real, porque se a gente vê nas redes sociais, são pessoas de 20, 21 anos conquistando casa, conquistando carro, e se outros, sendo que se você olhar ao seu redor, tem pessoas que também estão lutando, ainda estão conquistando aos poucos. Essa visão de que tudo é rápido, tudo é fácil, a gente vê nas redes sociais por causa que a gente não está por dentro do trajeto que a pessoa que postou aquela conquista teve para chegar até aquela conquista. A gente começa a se fazer perguntas erradas.
Por que eu ainda não consegui? A gente não vai ver os erros, a gente não vai ver os recomeços, a gente não vai ver os tropeços. E principalmente os privilégios envolvidos. Isso ninguém nunca vai abrir. Ninguém vai chegar para você e falar, olha, eu tive vantagem nisso, porque teve um fulano há tantos e tantos anos atrás que tropeçou num negócio, eu contei pro meu chefe, ele foi demitido, eu peguei a vaga dele. Quem vai contar isso? Ninguém vai declarar isso. A gente desvaloriza o próprio processo e o progresso que a gente teve. Precisamos falar sobre um assunto que nos assombra, que é a comparação. E eu vou abordar aqui apenas 2 setores, o estético e o social. Vamos começar pelo social? Não dá pra gente entrar nesse limbo de ficar tentando comparar onde a amiguinha chegou, onde a amiguinha tá, e aonde você está e aonde você chegou. Se você, assim como eu, passou grande parte do seu tempo tentando sobreviver, arrumando formas de sobreviver, só tentando não morrer, não existe a menor possibilidade de você se comparar com pessoas que nasceram e não precisaram se preocupar com o que iam comer, com o que iam vestir, com o que iam levar pra escola. Ai, mas eu tô atrasada. Olha onde a fulana chegou, olha onde eu tô. Amor, se a fulana tivesse que passar pelo que você passou, ela também não estaria onde ela tá. Só tanta pressa para tudo dar certo, a gente acaba se tornando uma geração ansiosa. Igual ela comenta que se a pessoa tivesse passado por tudo que você passou, ela não teria chegado até lá, o que é uma realidade. Nós temos que aprender a não desvalorizar o nosso próprio processo. Não podemos medir o nosso caminho pelo palco do outro. Talvez a gente esteja parado, atrasado, a gente só está crescendo em um ritmo diferente que as redes sociais exibem. E a comparação, ela não grita, ela é silenciosa. Isso que faz a gente adoecer, fazendo a gente esquecer tudo o que enfrentou para chegar até onde estamos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Deixem um like, se inscrevam, comentem abaixo na descrição. Eu sempre deixo o e-mail para que vocês possam mandar mais temas para a gente comentar. E muito obrigada pela presença. É isso.